Prepare-se para refrescar os olhos. Nada de trânsito, alvoroço, nem muita gente na rua. Aqui o clima é bem diferente dos outros países da Ásia. A começar que não tem praia, mas tem montanhas, rios, vales. É um lugar que geralmente as pessoas não se lembram, mas eu garanto que vai te surpreender. Afinal de contas, estamos em um país onde, além das paisagens, tem uma tradição budista gigante e ainda é um dos 5 países que mantém o regime socialista. No vídeo de hoje eu vou te apresentar o Laos, aqui no Sudeste Asiático. A concorrência ao lado é forte. Tem Vietnã, Tailândia, Camboja, a China. Destinos turísticos muito comuns para quem visita a Ásia. Escondido no meio disso tudo está o Laos, que não deixa a desejar, mas vai te ganhando devagar, porque geralmente as pessoas sabem muito pouco sobre ele. Eu mesmo não tinha lido quase nada antes de vir. Comecei pelo norte e assim que cruzei a fronteira, já foi uma surpresa. Uma das melhores sensações para mim é quando eu sou surpreendido em alguma viagem. Por exemplo, você está sem expectativa nenhuma e de repente o lugar, pum, te surpreende de uma forma que você não está nem esperando. Estou numa cidadezinha chamada Nhon Kiao, aqui no Laos, e de repente, olha isso. Olha esse rio Paraopeba, que coisa mais maravilhosa. Olha esse rio das Velhas. Nadar e pescar no Arrudas, olha isso. É se adentrar no país que o Laos mostra a que veio. São vales profundos, cachoeiras, rios que cortam de ponta a ponta. O fato de ser o único país dessa região sem saída para o mar nem faz diferença. É a mais pura definição de tranquilidade e silêncio. Quase não se escuta a buzina dos automóveis, veja só, quase um milagre nessa parte da Ásia. O transporte não ajuda muito, mas tem uma linha de trem concorrida. As paisagens são assim, rurais, com cidades pequenas, muitos mercados, comida de rua, formas diferentes de se preparar alimentos, alguns deles difíceis. A história do Laos é bastante rica. Foi um reino próspero e unificado entre os séculos XIV e XVIII. Depois foi dominado pelos franceses até se tornar independente nos anos 50. Em 1975, o Partido Comunista assumiu o governo após um intenso conflito e está no poder até hoje. Nenhuma fase da história do Laos conseguiu abalar a forte estrutura religiosa. Geralmente os países socialistas, eles possuem pouca influência religiosa. Foi assim muitas experiências no mundo inteiro. Mas aqui no Laos, esse ateísmo ele não deu muito certo. Mal amanheceu aqui na cidade de Luang Prabang e a população já acordou para uma das tradições budistas mais antigas do país. A cerimônia se chama Sai Bat, ou Morning Alms. Acontece todas as manhãs e reúne uma multidão de pessoas. Os devotos oferecem comida aos monges de toda a cidade. É uma cerimônia sagrada e silenciosa. Cada pessoa coloca um pouco de alimento nas tigelas dos religiosos que passam enfileirados. Os monges muitas vezes são crianças e jovens, saídos do interior do país, geralmente de famílias pobres que não têm condições de criá-los. Sendo religiosos, podem estudar, morar nos mosteiros e se alimentar. Não só os monges têm origem pobre, mais de 20% da população vive abaixo da linha da pobreza, segundo os últimos dados. Após o fim da União Soviética, nos anos 90, o Laos teve que rever a economia socialista. Assim como o vizinho Vietnã, se abriu para a iniciativa privada, mas com certo controle do governo. É o caso da cerveja mais famosa, parceria do Estado com uma multinacional. Bom, já viu que, embora desconhecido, o Laos tem muitas coisas para mostrar. Então agora, todas as vezes que você olhar o globo terrestre, especialmente a Ásia, não deixe de dar um alô para o Laos. Quem sabe você também não vem visitar.